Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Contribua com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre direito militar, para tanto convidei a doutora Viviane de Freitas Pereira, juíza aqui de Santa Maria. Como vai, professor? Por gentileza, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Prazer retornar a casa. Pois é. Tudo tranquilo, graças a Deus. Quantos anos de docência aqui, professora? 12 anos. 12 anos trabalhando aqui. 12 anos, até 2013. Tá na hora de voltar, né? Talvez. Quem sabe? O curso continua, é um curso referenciado, né? Com certeza. Importante a gente abrir o programa falando sobre isso, sempre que tem oportunidade, sabe? Porque realmente é um curso esse que foi moldado com muito carinho lá, 23 anos atrás, por professores do mais alto escola. Então, nesse período todo, tu faz parte dessa história. Com certeza. E é uma história linda. Sinto saudades da instituição, dos colegas. Sempre falo isso. O grupo continua um grupo muito forte. Maravilhoso. É importante registrar isso. Isso. Eu acho que um dos segredos desse curso de Direito é o grupo de professores. É o grupo de professores, com certeza. Com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre justiça restaurativa no âmbito do direito militar. O que dá para a gente adiantar sobre esse assunto? A gente está tocando um projeto, que é um projeto que iniciou ali em 2020, em plena pandemia, né? Mas é que é um projeto que eu diria que é inusitado, porque juntar a justiça restaurativa e a justiça militar é algo que talvez em pouco tempo atrás não se imaginasse. Sim. Né? Mas a partir de uma das resoluções do CNJ, que é a 300, de 2019, em que havia essa proposição de que cada tribunal apresentasse um projeto, né, de acordo com a sua realidade, para difusão, expansão, enfim, da justiça restaurativa, que se trabalhasse nesse sentido. E aí, junto com a presidência na época, nós pensamos em apresentar um projeto adequado à nossa realidade, com muita ajuda do Tribunal de Justiça, né, especificamente do desembargador Leoberto Branquer, que é uma referência em justiça restaurativa no Estado e no país. Nós montamos um projeto adequado a uma ideia de toda a especificidade do direito militar. Porque a gente tem um direito militar que se constrói, né, e essa é a base das instituições militares sobre hierarquia e disciplina. E aí, quando se pensa num projeto de justiça restaurativa, se pensa como fazer isso sem colocar em risco os princípios basilares, respeitando esses princípios basilares. Sim. E aí a gente foi a campo conversar com os policiais militares, a gente inverteu o local de fala, né? Porque eu me dei conta que não adiantava eu fazer um projeto em que nós disséssemos, que nós, enquanto justiça militar, disséssemos o que era bom para eles sob esse ponto de vista, mas a gente foi perguntar a eles o que eles pensavam a respeito. E aí a gente encontrou alguns policiais militares no Estado, especialmente em Caxias, que já haviam participado de capacitações em justiça restaurativa e que conseguiam nos dizer de que forma isso poderia ser importante para eles. E aí, a partir de algumas entrevistas, então, a gente construiu um projeto que se divide em sensibilização e capacitação de policiais militares. Nós delimitamos para que essas capacitações ocorram em círculos de construção de paz e comunicação não violenta, com a ideia de capacitar essas pessoas para que eles próprios, dentro dos quartéis, apliquem as metodologias e, com isso, de alguma forma, a Justiça Militar, enquanto anfitriã, proporcionando capacitação, né, orientando, enfim, leve ou ajude, né, colabore numa ideia de construção de paz. E tem sido um trabalho assim, extremamente interessante, gratificante. A gente já fez parcerias, inclusive, com outros estados. Existe um projeto que é tocado por uma colega no estado da Bahia, que é a Janine Ferraz. A Janine tem um projeto que se chama Coração de Tinta, só com policiais militares, em que eles são capacitados para a construção da paz, né? Porque os círculos de construção de paz, eles têm uma metodologia dialógica, estruturada, em que as pessoas se colocam em círculos para conversar sobre determinados temas em igualdade de condições. E ali eles trazem traumas, eles trazem preocupações. E isso tem um efeito direto no trabalho deles na rua. Esse trabalho psicológico, assim, da polícia, né, e
de quem trabalha com isso efetivamente, assim, em que medida tu acha que auxilia na diminuição, obviamente, Assim, do ódio, da força física, etc. Da própria questão de como a gente expõe as nossas violências, Exato. né? Porque isso faz parte de todos nós, isso é uma questão humana, É. né? Ali eles têm, as polícias militares possuem projetos de atendimento psicológico, né? Existe essa estrutura dentro das polícias, Sim. a Brigada tem também. No caso, a Justiça Restaurativa não vem com esta proposta, mas vem com uma proposta de abrir um espaço seguro para que as pessoas falem a respeito dessas questões, para que elas possam trazer essas questões. Então, a gente encontrou nos círculos que a gente chama de não conflitivos, porque nos conflitivos eu estaria criando um risco para a hierarquia e disciplina. Sim, tá? sim, entendi. Então, a gente abandonou essa ideia e aí a gente criou, então, uma ideia de que se trabalhe em círculos não conflitivos, em que eles tenham um espaço seguro para conversar. Só que para fazer isso, não, como eu disse, nós, enquanto justiça, não vamos lá dentro dos quartéis tocar esse trabalho. Nós vamos capacitá-los para que eles próprios possam fazê-lo. Então, assim, eu já estive aqui numa iniciativa pioneira aqui no CRPO Central, com a colaboração do comando, obviamente, né? A gente fez ali um círculo de uma situação assim muito leve, só para que eles vissem como a metodologia funcionava, né? Fizemos capacitação e através de um convênio com o Tribunal de Justiça, a gente capacitou policiais militares no estado inteiro. Nós temos vários capacitados nas comarcas e também a gente já realizou um curso de capacitação na Academia de Polícia Militar, em que a gente capacitou 50 policiais. Fora isso, a gente tem feito sensibilização nos cursos de formação também. Mas eles já estão executando essa metodologia? Já está acontecendo. E qual é o retorno que eles te dão, assim, a respeito? Sensacional. É mesmo? Emocionante. Que interessante. Quando eu recebo ali, porque normalmente quando eles aplicam, eles me mandam depois o feedback, né? E tem sido emocionante, assim, o que está faltando é como a minha colega lá da Bahia diz, a gente está colocando na prática, o que está faltando é compilar dados para a gente se organizar e conseguir depois mostrar o que a gente está fazendo. Sim. Mas, assim, os retornos são muito significativos, o que mais me impressiona é como eles recebem, né? É a disposição que eles têm de receber essa oportunidade. Claro. Então, eles fazem os círculos, mandam dizer, olha só, a gente fez em tal lugar, deu certo, o pessoal adorou. E fora isso, que eu acho super interessante, a Brigada faz um trabalho muito próximo com a comunidade em vários âmbitos. É a ProERD, até a Patrulha da Maria da Penha, né? Enfim. Então, alguns já estão aplicando, por exemplo, teve um policial que, já capacitado, ele coordenou, ele facilitou, que esse é o papel ali do policial capacitado, de facilitador. Ele facilitou um círculo com crianças e adolescentes numa escola. E aí ele me escreveu para me dar o retorno, né? Ele descreveu assim, de forma muito minuciosa. E aí isso acaba trazendo, pelo menos na minha compreensão, um reflexo muito positivo da relação da comunidade com a Polícia Militar. Claro. Né? De como a comunidade enxerga a Polícia Militar. Então, a gente tem essa capacitação em justiça restaurativa, e isso foram eles que nos disseram, né? Como mais uma ferramenta de trabalho. Mais uma. Sim, porque melhora o diálogo, melhora a forma de se relacionar com as pessoas, porque justiça restaurativa é uma justiça que diz respeito, né? A gente usa a justiça, parece que está tentando colocar dentro das salas de justiça, mas não é isso. É uma justiça que trabalha com a questão dos relacionamentos. Agora, com o tempo, vai ser interessante verificar realmente o retorno desse projeto. Essa é a ideia. O retorno com dados e com um estudo, né, científico, assim, bem aprofundado. Eu acho que esse é o nosso desafio para 2023. Porque a gente, assim, a gente está crescendo muito mais do que a gente imaginou. Claro. Especialmente em razão dessas parcerias com outros estados. Então, eu já participei de atividades e capacitações na Bahia. A gente participou da capacitação dos policiais militares do Amapá. Então, assim, a gente tem uma parceria com Minas Gerais também. Então, a gente está trabalhando em rede. E a ideia é que essa rede se fortaleça cada vez mais, né? Sim. E aí, com isso, de repente, transformar, e esse talvez seja o nosso grande sonho, né? Que seja uma questão, assim, institucional, em que se transforme esse projeto de justiça restaurativa para as polícias militares em uma política nacional de segurança pública.
Essa é a ideia. No início da nossa conversa, te chamei de professor, acho que até foi um ato falho pelo fato de que, obviamente, tu foste professor aqui desse curso por tantos anos, né? E assim me considero. Pois é, e queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, assim, sobre os desafios da disciplina de Direito Militar dentro das academias de ensino. Como é que tu vê esse quadro? Porque, assim, tradicionalmente não é uma disciplina obrigatória, mas em tese deveria ser. Deveria ser. Eu acho que é um momento de abertura do direito militar, né? De se fazer perceber a importância de, primeiro, de se pensar a respeito, de se discutir, de se estudar para que o direito militar, né, evolua. Fora isso, também acho que é o momento de as pessoas compreenderem que se trata, sim, também de um campo importante de trabalho. Claro. Né? E que, normalmente, o que a gente percebe em relação aos profissionais que atuam na área é que essa especialização vem depois do curso de graduação. Sim, As sim. pessoas vão buscar o direito militar em pós-graduação, né? Em especialização, enfim. E ali é que elas vão encontrando o caminho para poder trabalhar nos diversos âmbitos, tanto na Justiça Exato. Militar Estadual, quanto na Justiça Militar da União, quanto nas demandas administrativas, que eu acho que é um campo bem extenso e bem interessante. Existe, inclusive, uma advocacia, eu percebo isso, né, voltada especificamente para Sim. essa área. Tem vários colegas que trabalham Exatamente. dentro da Justiça Militar, a gente vê isso, e trabalham basicamente dentro da Justiça Militar. Eles não fazem outra coisa fora, assim. E é algo que chama atenção isso, porque realmente é uma área bem técnica, né, bem Exatamente. específica. Eu acho que pela questão da especialização ali, né? Se vê diferenças não só naquilo que se aplica, e até porque o Código de Processo Penal comum e o militar tem algumas diferenças, né? Questões de rito, enfim, e de alguns crimes, especialmente os propriamente militares, que demandam um conhecimento bem específico, mas também, assim, a própria linguagem da caserna, né? É interessante quando a gente vê um advogado trabalhando, até observei isso na segunda-feira agora, que a gente teve a instrução de um processo que tem uma certa repercussão. Me chama muita atenção, assim, os advogados trabalhando com conhecimento daquele mundo ali, né? Sim, porque isso facilita a vida do profissional. Ele saber o que significa, como funciona, como as viaturas são despachadas, né? Exato. Qual é a rotina dentro de um quartel. Então, me parece que é o momento de se trabalhar para isso. E eu tenho notado, porque o último congresso de juízes militares estaduais e federais que aconteceu em Salvador, se discutiu muito a respeito disso, né? De como trabalhar e qual a nossa responsabilidade nesse sentido, junto às universidades, para que o direito militar passe a integrar, pelo menos como a grade, né, das disciplinas, pelo menos como optativa. Sim, uma disciplina eletiva, optativa. Isso. É porque, enquanto tu falava aqui, me vinha na cabeça, né, a importância de se associar o direito com a linguagem, né? Esse direito à linguagem, obviamente que vai facilitar a vida de todo mundo que trabalha na Justiça Militar, a pré-compreensão da linguagem do direito militar, que ela é diferente. Totalmente. Em alguma medida ela é diferente. Sim. Tem muitas particularidades ali que, se tu não tiver esta compreensão, talvez tu não consiga fazer sequer uma defesa efetiva do teu cliente. Claro. Né? Então, se tu tiver essa compreensão desse mundo, de como as coisas funcionam, né? De como seria, vamos dizer assim, o esperado que acontecesse, se torna bem mais fácil de se fazer uma defesa efetiva, né? Tu consegue prospectar o futuro do direito militar, assim, ou, no momento, né, na tua percepção, ele está adequado à complexidade, à contingência da atividade, ou ele pode evoluir em alguma direção, e que direção seria essa? Eu costumo dizer, assim, que existem algumas questões, né, que a gente pode referir. Desde que eu comecei a trabalhar na Justiça Militar, se falou, e isso não é novidade para ninguém, sempre se fala numa possibilidade de extinção, né? E desde que eu comecei a trabalhar, o que eu tenho visto é a competência só aumentar. Sim. Né? Nunca houve, desde que eu comecei a trabalhar, a gente nunca perdeu competência, a gente só ganhou competência. Certo. Desde a emenda constitucional ali de 2004, 45, que trouxe competência, inclusive, civil, que nós não tínhamos para a Justiça Militar Estadual. Então, agora tem uma lei também de 2017 que trouxe os crimes militares por extensão, que não eram nossos. Então, por exemplo, assim, tortura, abuso de autoridade, que a gente não julgava, a gente passou a julgar. Então, só se ampliou a esfera de competência. O que eu acho que está faltando
é uma revisão dos nossos códigos, né? Tanto do penal quanto de processo penal. Sim. São códigos de 1969, então não preciso, né, explicar muito. A gente precisa fazer uma adequação constitucional, ali já tem muitas coisas que obviamente se deixou de aplicar, né? Sim. Mas acho que era a hora de se trazer essa ideia de revisão, de construção, de adequação constitucional de muito do que a gente tem ali, tanto no penal quanto no processo penal, sem comprometer, né, a natureza, ali, a objetividade jurídica dos delitos, que são extremamente necessárias para a manutenção da hierarquia e disciplina, mas assim, se pensar sob o ponto de vista da Constituição e de tudo que já se evoluiu nesse período e que o penal e o processo penal militar não tenham acompanhado. Então, muita coisa se faz com base em decisões jurisprudenciais. Sim. É um fenômeno esse. Não é distrito ao direito militar, Sim, né? sim, A gente está sim. verificando, em várias outras áreas acontece mesmo. Mas, Viane, queria agradecer a tua presença aqui. A gente sabe que as agendas são super apertadas. O FN, portas abertas, sempre bom, aqui no fico feliz. estúdio, para quando você quiser retornar. Tá, joia. Tá então, bem? Tá bem, obrigada. Muito obrigada pela Maravilha. oportunidade. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!